Sabe aqueles carros que são excelentes, bem equipados e confiáveis, mas que muitas das vezes não conquistam o mercado e anos depois acabam sendo esquecidos e desvalorizados? No vídeo de hoje eu separei 5 opções que têm potencial para se tornarem lasanhas baratas no futuro, isso no bom sentido, talvez valendo muito a pena comprá-lo. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 90 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Após o fechamento das fábricas da Ford aqui no Brasil, a marca tornou-se uma importadora, trazendo o primeiro modelo para o Brasil, que foi o Bronco, e é um excelente crossover importado dos Estados Unidos, e lá fora até possui mesmo uma versão SUV com chassi e não monobloco como os crossovers usam. Apesar de não ter sido amplamente bem recebido no Brasil, o Bronco pode ser uma excelente opção no mercado de usados, principalmente ao ser comparado com alguns carros 0 km. Um Bronco 2021 está na faixa de preço aproximadamente de R$ 220 mil, enquanto um Corolla Cross 2023 0 km tem um valor semelhante, mas não se compara ao Bronco em diversas características. Ele foi lançado no Brasil em apenas uma versão, a Yield Track, que é a topo de linha e entrega todos os itens de série. E sem dúvida é um dos carros mais completos do vídeo de hoje, oferecendo uma extensa lista de equipamentos que inclui itens como os airbags frontais, laterais e de cortina e também para o joelho do motorista, além de itens como controle de estabilidade, tração, faróis de LED, assistente de farol alto, alerta de tráfego cruzado, alerta de ponto cego, piloto automático adaptativo, câmera 360 graus, sensores de estacionamento traseiro e dianteiro, assistente de permanência em faixa, frenagem automática de emergência, chave presencial compartida por botão, bancos em couro com regulagem elétrica nos dianteiros, tanto para o motorista quanto para o passageiro, multimídia com Android Auto e Apple CarPlay, GPS, sistema de som premium, entre diversos outros itens. Outro destaque é o espaço interno, com entre-eixos de 2,67 metros e uma largura de 1,88 metros. Embora não ofereça a opção de 7 lugares, infelizmente seria bem interessante se oferecesse, o porta-malas possui 467 litros. Também não é um dos maiores em relação aos SUVs grandes, mas é uma medida aceitável. Na mecânica, o Bronco utiliza uma mecânica já bem conhecida aqui no Brasil e também em outros carros da Ford, como no Fusion e também no Maverick. Seu motor é o 2.0 EcoBoost Turbo, com injeção direta, que gera 240 cavalos a 5.500 RPM e 38 kg de torque a 3.000 RPM. E o câmbio é um automático convencional de 8 marchas, o 8F35, e a tração é 4x4 sob demanda. Em termos de desempenho, ele faz de 0 a 100 em 8 segundos e atinge uma velocidade máxima limitada eletronicamente a 180 km por hora. E o consumo dele é consideravelmente bom para o porte dele. Ele faz na cidade 8,3 km por litro, rodovia 10,1 km por litro. Um Ford Bronco 2021 você vai encontrar na faixa de preço entre 210 e 230 mil reais. Dependendo, se você garimpar bem, você acha até por uma média de preço abaixo dessa. E no geral, vale muito a pena. É um baita carro que infelizmente é bastante nichado e vende pouquíssimo, mas é uma excelente opção, principalmente se você comprar ele usado, já que ele acaba tendo um custo-benefício bem melhor. O Fiat Fastback, desde que foi lançado aqui no Brasil, causou grandes polêmicas. Primeiro que, na teoria, foi um carro totalmente diferente do que é na prática. Quando ele foi apresentado como conceito lá no salão de automóvel, foi um belíssimo SUV coupé com detalhes baseados na Toro, e 99% das pessoas acharam muito legal esse carro. Só que quando ele foi lançado como carro de rua, realmente saiu do papel, a Fiat fez uma mudança total. O carro que tinha detalhes baseados na Toro passou a ter detalhes baseados no Argo e Pulse. O resultado foi um SUV coupé que, dependendo do ângulo, pelo menos eu acho lindíssimo, porém de outro ângulo é um carro totalmente estranho e bem feio. Além disso, é impossível não achar esse carro uma cópia da X3, tanto que recebeu um apelido carinhoso de X3 da Shopee.
E hoje em dia é um carro que tem um público dividido, ou você ama esse carro ou odeia. No geral, embora todos esses defeitos, eu acho um bom carro sim. Ele é diferente e tem boas qualidades, como espaço interno, desempenho e os equipamentos, que para um Fiat são bem legais. Quando ele foi lançado este ano, ele chegou em 3 versões, sendo 2 com motor 1.0, chamadas de Audace e a Impetus. Porém, a versão mais legal é 1.3 Turbo, chamada de Limited Edition, que aliás, provavelmente essa versão terá uma grande desvalorização no mercado de usados. Pois agora, nos últimos meses, a Fiat lançou a versão Abarth, com a mesma motorização, porém com diversas melhorias para tornar uma versão esportiva e praticamente pelo mesmo preço, fazendo com que as pessoas optem muito mais pela Abarth, já que faz mais sentido. Essa versão, por ser a topo de linha, dispõe de itens já bem legais, como os airbags frontais, laterais de cortina, controle de estabilidade e tração, faróis de LED, alerta de colisão frontal, assistente de partidas em rampas, frenagem automática de emergência, bancos em couro, ar-condicionado digital e automático de uma zona, retrovisores rebatíveis eletricamente, multimídia que tem conexão USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto, além de funções como GPS e roteador Wi-Fi. É um carro realmente muito completo. Onde ele mais se destaca também é no espaço interno. Estamos falando de um dos SUVs compactos com melhor espaço interno já disponível aqui no Brasil. Ele tem um entre-eixos de 2,53 metros e uma largura de 1,77 metros. Até pode não parecer muito, mas ele tem um excelente aproveitamento. E essa redução um pouco maior no espaço interno fez com que ele tenha um porta-malas de 516 litros. É gigantesco e é o maior da categoria, é um grande diferencial. Partindo para a sua mecânica, é onde encontramos um dos maiores destaques, porém também um dos maiores contras. Ele é equipado com motor 1.3 Turbo Flex com injeção direta, que gera 185 cavalos com álcool e 180 cavalos com gasolina a 5.750 RPM. Ele tem 27,5 kg de torque com ambos os combustíveis a 1.750 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas Wisin TF72SC. Esse conjunto proporciona um desempenho muito bom para ele. Ele faz de 0 a 100 em 8,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 210 km por hora. Estamos falando de um carro que faz 7,9 km por litro com álcool e 11,3 km por litro com gasolina dentro da cidade. Já na rodovia, essa média passa para 9,7 km por litro com álcool e 13,6 km por litro com gasolina. Até aqui, até parece ser uma boa mecânica, e em parte é sim. Porém, as primeiras unidades deram grande dor de cabeça aos donos, já que esse motor começava a vazar óleo. E com isso, pode gerar uma grande dor de cabeça e um grande prejuízo. E também pesquise bem, já que é um carro que muitas das vezes, pelo menos nessa motorização 1.3 aqui, não é muito bem falado e tem relatos bem ruins dele na internet. Um Fiat Fastback 1.3 2023 você vai achar a partir dos R$ 138 mil e vai até os R$ 160 mil. Eu acredito que será um carro que vai desvalorizar bastante nos próximos anos, principalmente porque não caiu muito bem no gosto dos brasileiros. O Volkswagen Taos foi um carro lançado no Brasil sem muito sentido. Em teoria veio para ficar acima do T-Cross, mas abaixo do Tiguan. O problema desse posicionamento é o preço. O Taos chegou em um preço muito próximo do Tiguan, que é superior em todos os sentidos. E também é aquele carro que é bom, bonito, porém sem muitos destaques e atrativos. E por fim, ainda não caiu no gosto do brasileiro. Eu creio que logo esse carro ainda sairá de linha, pois vende pouquíssimo. Eu pelo menos só vi um até hoje aqui na minha cidade. Ele foi lançado em 2022 em 2 versões, sendo a versão de entrada Comfortline e a topo de linha a Highline. A diferença de preço entre essas versões é bem pequena, fazendo muito mais sentido ir direto para a versão Highline, que é a topo de linha e a única que realmente vale a pena comprar. A versão Highline do Taos oferece uma série de aprimoramentos em relação à versão Comfortline. Ela é equipada com o sistema ADAS da Volkswagen, que incorpora tecnologias como frenagem automática de emergência e o controle de cruzeiro adaptativo. Além disso, ele tem diversos outros itens a mais, como a grade dianteira iluminada, que serve também como luz diurna de LED, o DRL,
e acompanha a linha dos faróis com tecnologia IQ-Lite. Além disso, tem teto solar e também outros itens. Por estarmos falando de um SUV médio, o que não deixa a desejar por aqui é o espaço interno. Ele tem um entre-eixos de 2,68 metros e uma largura de 1,84 metros. E considerando que ele ainda tem um bom aproveitamento, faz com que todos os passageiros viajem com muito conforto. E o porta-malas tem 498 litros, é muito grande. Partindo para a mecânica, ele usa o famoso motor 1.4 TSI Turbo de injeção direta, que já passa a ser flex por aqui. Ele gera 150 cavalos com ambos os combustíveis, assim como o RPM, e 25,5 kg de torque também com ambos os combustíveis a 1.500 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas. Ele faz de 0 a 100 em 9,3 segundos e atinge uma velocidade máxima de 194 km por hora. O consumo dele é excelente para um SUV médio. Dentro da cidade, 7,6 km por litro com álcool e 10,9 km por litro com gasolina. Já na rodovia, essa média passa para 9,1 km por litro com álcool e 13 km por litro com gasolina. Um Volkswagen Taos 2022 você vai encontrar na faixa de preço entre 130 e 170 mil reais. Apesar de ser um carro um pouco sem graça, ao meu ver, nesta faixa de preço vale a pena sim. Ele tem o mesmo preço do Fastback que eu comentei anteriormente e no geral é um carro superior. O Hyundai Tucson teve vendas expressivas ao longo de sua história aqui no Brasil, com destaque para um modelo dos anos 2000 que conquistou popularidade devido ao excelente custo-benefício, assim como os carros coreanos daquela época, como o Azira, por exemplo. A geração seguinte, batizada de iX35 no início dos anos 2010, também teve sucesso. No entanto, a New Tucson, lançada em 2017, não alcançou o mesmo número de vendas das gerações anteriores. Apesar de o preço ainda não ser altamente atrativo, ao considerarmos que um Creta 0 km é significativamente mais caro, o Tucson no geral apresenta um custo-benefício mais favorável, mesmo se você levar em consideração um carro usado. E se você não liga para carro usado ou 0 km, sinceramente, vale muito mais a pena ir em um Tucson usado. E no geral, se você comparar com qualquer outro SUV compacto 0 km, o Tucson no geral é mais barato dependendo do ano e entrega muito mais. Além disso, como um SUV médio, o Tucson oferece um espaço interno consideravelmente maior e mais bem aproveitado. Ele tem um entre-eixos de 2,67 metros e tem um porta-malas com 519 litros, superando até alguns concorrentes. Com 3 principais versões, a GL de entrada, a intermediária, GLS e a topo de linha top, a escolha mais racional e que se destaca em relação ao custo-benefício é a GLS. No mercado de usados, custa praticamente o mesmo da versão de entrada, a GL, porém tem vários itens a mais que valem muito mais a pena e acabam chamando mais atenção. A GLS entrega itens a mais, como ar-condicionado de 2 zonas, chave presencial, central multimídia com 7 polegadas que tem o Android Auto e Apple CarPlay, banco do motorista e passageiro com ajustes elétricos, controle de estabilidade e tração, 6 airbags, faróis com LEDs de condição diurna, lanternas de LED, teto solar, entre outros itens. Na parte da mecânica, todos os modelos e versões compartilham o mesmo motor 1.6 turbo com injeção direta, que gera 177 cavalos a 5.500 RPM e 27 kg de torque a 1.500 RPM. E o câmbio é um automático, infelizmente, de dupla embreagem e ainda é a seco e tem 7 marchas. E esse é um dos grandes fatores por esse carro ainda hoje em dia ser bastante esquecido. Na verdade, ele não é esquecido, só que muitas pessoas têm medo de câmbios de dupla embreagem, principalmente a seco. O custo de manutenção também desse câmbio é bem alto, o que faz com que muitas pessoas escolham outros concorrentes. Ele faz de 0 a 100 em 9,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 201 km por hora. Quanto ao consumo, ele faz 9,8 km por litro na cidade e 11,8 km por litro na rodovia. O New Tucson 2017 você vai achar na faixa de preço entre 95 e 125 mil reais. Vale muito a pena se você achar um modelo em bom estado, com todo o histórico de manutenção, principalmente em relação ao câmbio.
O Kia Cerato de terceira geração é um baita carro, mas infelizmente é esquecido, tem uma péssima revenda e até mesmo saiu de linha esse ano aqui no Brasil. Na faixa de preço dele, vale muito a pena você dar uma olhada. Ele se assemelha bastante com o Onix Plus em relação ao preço, porém é um carro superior em todos os quesitos. Estamos falando de um sedã médio, que tem um acabamento melhor, mais espaço interno, tecnologias, segurança e acaba valendo muito mais a pena. Disponível nas versões SX e EX, em termos de equipamentos ele entrega o básico para a categoria, poderia entregar um pouco mais. A versão de entrada tem itens como 6 airbags, central multimídia com tela de 8 polegadas, o ar-condicionado manual, sensor de pressão dos pneus, controle de estabilidade, tração, assistente de partida em rampas e a câmera de ré. Já a versão topo de linha, SX, adiciona um ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, luzes diurnas de LED, bancos com imitação de couro, chave presencial compartida por botão, borboletas para trocar de marchas no volante, entre outros itens. Só faltou o teto solar para se destacar mais. Por isso que eu falo, no geral é um carro muito completo, principalmente se você comparar com os carros japoneses da mesma categoria como Corolla. Porém, frente aos outros concorrentes, ele acaba devendo sim. O destaque do Cerato também é o espaço interno. Ele tem um entrecho de 2,79 metros, maior do que a maioria dos carros que eu comentei aqui na lista. Se eu não me engano, ele é o maior da lista em relação a entrechos, e ele tem 1,80 metros de largura, e o porta-malas dele tem 520 litros. Em relação à mecânica, ele é equipado com motor 2.0 no Flex, que foi a única geração do Cerato a ter um motor 2.0 aqui no Brasil. Existiu sim o Cerato Coupe, porém era um modelo totalmente diferente e não um sedã. Esse modelo aqui gera 167 cavalos com álcool e 157 cavalos com gasolina a 6.200 RPM. Ele tem 20,6 kg de torque com álcool e 19,2 kg de torque com gasolina a 4.700 RPM. E o câmbio dele é um automático convencional de 6 marchas, o A6 MF1, e é um câmbio muito bom, tem uma boa confiabilidade mecânica. Ele faz de 0 a 100 em 10,5 segundos e atinge uma velocidade máxima de 195 km por hora. Em relação à economia de combustível, dentro da cidade ele faz 6,5 km por litro com álcool e 9,6 km por litro com gasolina. Já na rodovia, 9,3 km por litro com álcool e 13,1 km por litro com gasolina. Um Kia Cerato do ano de 2020 você vai já encontrar na faixa de preço entre 95 e 110 mil reais. Se você garimpar e tiver um pouco mais de paciência, você vai perceber que existem até algumas unidades abaixo dessa faixa de preço. E vale muito a pena. É o mesmo preço de um Onix no mercado de usados, porém, como eu comentei anteriormente, é superior em todos os sentidos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Forte abraço, valeu e fui!